Seguinte, falando ainda sobre condições e argumentos, vamos falar agora sobre definições condicionadas, em que aqui a gente vai trabalhar com o conceito de funções por partes, em que para funções por partes, né, a gente tem de forma geral que dadas determinadas condições que são obedecidas, a gente vai ter uma definição. Então, a gente vai ver como estabelecer isso daqui na matemática, né, em que aqui, ó, as condições elas podem ser aplicadas às regras que definem uma função explícita, em que a sintaxe básica para usar condições, né, usa a função condition, né, que tem esse operador, barra, vírgula, para aplicar condições a um ou mais argumentos padrão. Então, tem basicamente duas formas aqui de usar condições, né, para os argumentos. A primeira é passando essa condição aqui, ó, diretamente no argumento, em que aqui depois desse operador eu passo a condição, e aí o matemática vai retornar a definição da função, né? Aqui o lado direito, né? O RHS, que seria o right hand side, do lado direito. Ou então a gente pode passar essa condição depois do lado direito, né? Usando o operador barra vírgula, em que a gente, nos dois casos, tem que usar o operador barra igual, né? No caso, a definição atrasada, né? E vamos ver um exemplo aqui que assim fica mais fácil a gente entender. Aqui, ó. Primeiro, estou limpando o F, né? E agora vou usar as condições. Em que nessa primeira linha aqui, ó, eu tenho aqui dois argumentos, né? Dois padrões, x e y. Aqui eu tenho a definição da função x menos y, em que essa definição vai ser usada se essa condição aqui for satisfeita, ou seja, se x for maior que y. E essa definição aqui vai ser usada, y menos x, se essa condição for satisfeita, x for menor ou igual a y. Então, dando um enter aqui, beleza. F agora é isso daqui. Agora, essa função aqui, então, ela faz o que para a gente? Ela vai calcular o módulo de x menos y para argumentos numéricos, né? Reparem, então, aqui, ó. Estou passando dois argumentos, 4 e 2, né? Nesse primeiro caso aqui, em que, fazendo isso, o matemática retorna para a gente o resultado 2. Por quê? Porque, no caso aqui, ó, o x, que é o nosso 4, ele é maior do que y. Então, a matemática está usando a definição x menos y, ou seja, está fazendo 4 menos 2. Neste segundo caso aqui, a gente tem o x como sendo 0,2 e o y como sendo 3. Né? Então, aqui, ó, x é menor ou igual a y. Né? No caso, especificamente, é menor do que y. Então, ele está usando essa definição, fazer y menos x. Ou seja, 3 menos 0,2, que dá 2,8. F de xy, em que aqui o matemática não entende o que é xy, porque precisa ser argumento numérico, né? Então ele não retorna nada aqui para a gente, né? Retorna simplesmente f de xy. Agora, a gente poderia construir uma outra função módulo, né? De x, no caso aqui, passando as condições dentro do próprio argumento, né? Sem passar por fora aqui, conforme eu mencionei aqui anteriormente. Ó. Então, usando por dentro do argumento, né, a gente tem aqui o padrão, né, e a condição é que x deve ser maior que zero para a função ter esse valor aqui. Ou seja, para a função valer x, o argumento tem que ser x maior que zero. Se o argumento, né, no caso aqui, ó, for menor ou igual a zero, né, se x for menor ou igual a zero, a gente vai ter a definição menos x para a função. Então, avaliei aqui. Beleza. Agora, se eu perguntar para matemática o que é f de menos 6, f de 0 e f de π, reparem que f de menos 6, né, no caso, é 6, ou seja, o matemática, por entender que menos 6, né, é menor do que zero, ele vai pegar menos 6. Ele vai me dar 6. Por entender que zero, né, é menor ou igual a zero, né, no caso é igual, então vai me dar menos zero, que é zero. E π, né, vai me dar simplesmente o símbolo π, né, em que aqui, ó, se eu pedisse para o matemática também, por exemplo, f de 2, reparem, ele ia me dar simplesmente 2, ou seja, a gente tem aqui uma função módulo construída, né, módulo de x. Agora, reparem
que a gente poderia ter feito essa mesma construção aqui, ó, para módulo de x, passando a condição depois do lado direito, né? Depois da definição da função. Que a gente tem que passar dessa forma aqui, ó, exatamente na frente. Então, fazendo dessa forma, né, usando ponto e vírgula aqui para quebrar a linha, né, para deixar tudo na mesma célula. E aqui a gente tem, então, a segunda parte da nossa função. Então, definindo g de x, reparem que g, né, produz os mesmos resultados aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, g de 2 também. Produz os mesmos resultados que a nossa f, né, em que aqui eu passei as condições depois da definição e aqui eu passei nos argumentos, né. Em que um detalhe aqui é o seguinte: quando possível, é mais eficiente aplicar a condição ao argumento do que ao lado direito, né? Por quê? Porque o último método ele vai requerer a avaliação de cada lado direito para o qual existe uma regra. Já o primeiro pode ser realizado com menos avaliações. E então, se ele é realizado com menos avaliações, significa menos tempo de programação e então um código mais eficiente. Então, essa forma aqui em geral, é mais eficiente. Agora, as condições elas podem ser combinadas usando operadores lógicos para formar uma única condição lógica avaliada como verdadeira ou falsa, em que condições compostas, né, devem ser colocadas entre parênteses. E vamos ver aqui então, ó, um exemplo usando a função mod, né? Em que o que essa função mod faz? No caso, mod vai dar o resto, né, da divisão de m por n, né? Ou seja, eu tenho aqui um número m e um número n, vou pegar m dividido por n, mod vai dar o que sobra dessa divisão, né? E end, no caso aqui, é simplesmente o nosso operador lógico, né? Que vai me dar true se tudo isso daqui se for verdade, né? E vai me dar false se a gente tiver um deles que não for verdade, conforme a gente já viu em aulas anteriores, né? Agora, então, ó, vamos trabalhar aqui com a função mod, em que eu vou limpar f, né, novamente, e agora, ó, eu vou passar essa definição aqui para f. Ó. Vou falar que f, né, deve assumir essa string aqui, né, possui essa definição, eu sou inteiro positivo par, se essa condição aqui for satisfeita. Que condição que é essa? X for maior que zero e, né, a divisão de x por 2 for zero. Então, se eu pegar o número x, dividir por 2 e isso me der resto zero, significa que o número é um inteiro positivo par, certo? Tal qual, por exemplo, 4. Né? Se eu pegar 4 dividido por 2, isso aqui é simplesmente 2, não tem resto. Então, isso é um inteiro positivo par. Né? Então, só reforçando, né, essa função módulo aqui, ela passa o resto, né, da nossa divisão. Então, de fato, aqui, ó, reparem que se essa função módulo, né, for zero, né, ou seja, se o resto for zero e se x for maior que zero, a gente tem um inteiro positivo par. Agora, se eu pegar aqui, ó, e fizer uma nova definição, em que f assume a string eu sou um inteiro positivo ímpar, a gente tem que ter essa condição aqui sendo satisfeita para a gente ter essa definição, que é a seguinte, ó, se x for maior que zero e se o módulo de x e 2, né, der resultado 1. Ou seja, se eu pegar x, dividir por 2, isso aqui me der resto 1, significa que eu tenho um número ímpar. Né? Então, se essa condição aqui for satisfeita, ou seja, se x for maior que zero, significa que ele é positivo, e, no caso, se o módulo de x e 2, né, no caso, x dividido por 2, der 1, a gente vai ter um inteiro positivo ímpar. Agora, reparem que eu estou definindo aqui também uma nova condição, né, um novo valor para f. Né? Eu estou fazendo uma nova definição para f.
Estou definindo para f, ó, eu não sou inteiro se essa condição aqui for verdade. Que condição que é essa aqui? Se o módulo de x, né, ou seja, se eu pegar x dividir por 2, isso daqui der diferente de zero, e se eu pegar x, dividir por 2 e isso der diferente de 1, significa que o meu número x ele não é um inteiro. Então, a gente vai ter a string eu não sou inteiro retornada. Então, vamos avaliar essa função aqui, né, em que a gente tem aqui as condições a serem satisfeitas, né, e as definições correspondentes às condições. Então, vamos olhar aqui, ó, vamos pegar f e mapear nessa lista aqui, ó, que tem o símbolo Q, menos 2, 8, menos 7, π e 3. Fazendo isso, né, mapeando f a cada elemento aqui da lista, a gente tem no primeiro caso f de Q, ou seja, Q é um símbolo. Então, o matemática não consegue executar operações de módulo aqui com esse símbolo. Então, o matemática simplesmente retorna f de Q, né, porque a gente não tem uma definição para isso. Agora, menos 2, repara, a gente não tem uma definição para inteiros negativos, pares ou ímpares. Então, como a gente não tem definição para inteiros negativos, pares ou ímpares, né, no caso aqui especificamente um inteiro negativo par, a gente tem que o matemática não avaliou para a gente o que é f de menos 2, né, porque ele não reconhece inteiros negativos pares. Agora, 8 é o quê? 8 a gente sabe que é um inteiro positivo ímpar, né? Então, 8, matemática retornou aqui. Perdão, falei ímpar, né? 8 é um inteiro positivo par. E 8 sendo um inteiro positivo par, o matemática que retorna pra gente, eu sou um inteiro positivo par, né? Ou seja, no caso, se eu pegar 8 e dividir por 2, essa divisão vai ter resto zero. Isso significa, então, que é um inteiro par, né? E, no caso, 8 é maior que zero, né? Então, é positivo. Agora, menos 7, né? Reparem que o matemática retorna simplesmente f de menos 7, por não ter uma definição para inteiros negativos ímpares, né? Eu não passei aqui definição para inteiro negativo ímpar, então a matemática retorna simplesmente f de menos 7. Agora, π é o quê? Π não é um inteiro, certo? Π, para o matemática aqui, é um símbolo. Então, ele retorna eu não sou um inteiro, né? Mesmo se eu tivesse passado o valor numérico de π aqui, por exemplo, ó, a matemática ia continuar me retornando eu não sou inteiro, porque π não é um inteiro. E, bom, aqui, ó, 3, no caso, é um inteiro positivo ímpar, né? Porque se eu pegar 3 e dividir por 2, a gente vai ter resto 1, né? A gente vai ter resto 1, né? Pegando 3 dividindo por 2, e 3 é maior que zero. Logo, a matemática encontrou essa definição e deu aqui pra gente o resultado, ó. Eu sou um inteiro positivo ímpar para o 3, né? Então, beleza. Essa é a forma de usar definições condicionadas, em que a gente vai trabalhar agora com um exemplo bastante relevante, que é o da função degrau. A gente vai construir função degrau, em que eu estou construindo a função degrau aqui, ó, como sendo 1, né, para argumentos positivos, ou 0 para argumentos negativos, e também estou usando a convenção de que para o valor intermediário de meio, né, estou usando a origem, dando à origem o valor intermediário de meio, né? Então, repara que eu construí essa função aqui, né, que é a função degrau, né, step seria degrau, em que aqui, ó, eu estou passando a condição no argumento, né, em que se x for maior que zero, eu tenho a definição que a função vale 1, né? Se x for igual a zero, né, eu tenho a definição para x meio. Se x for menor que zero, eu tenho a definição para x zero, certo? Então, eu tenho aqui 3 condições, né, e 3 definições, então, para o símbolo step, né, para a função step. Agora, reparem, então, ó, que eu posso passar uma lista aqui com diferentes argumentos, né, e então a matemática vai avaliar tudo para a gente. Fazendo aqui, ó, step de menos meio, né, menos meio
bate com qual definição, né? Ora, menos meio é menor que zero. Então, matemática vai retornar zero, certo? Zero, matemática vai retornar meio, né? Porque bateu com essa definição aqui, né? Com essa condição, no caso. 12. 12 é maior que zero. Então, matemática vai usar essa definição, né? Então, me dá 1. X. X é um símbolo para matemática. Então, matemática simplesmente retorna step de x. Agora, se eu pegar aqui, ó, essa construção um pouquinho diferenciada, né? Step de 1 menos x, em que eu estou pedindo para matemática substituir x por 0,4 localmente. Reparem que, então, matemática, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, no caso aqui, ele vai... Só um minuto. Ele vai pegar o x aqui no argumento, substituir por 0,4, então vai ficar 1 menos 0,4, né? 1 menos 0,4, que dá 0,6, no caso. Então, step de 0,6, né? 0,6 é maior do que 0, então a matemática vai retornar 1, né? Então, repara que todos os casos que a gente delimitou aqui funcionam adequadamente, né, para essa lista de argumentos aqui, em que só não funciona para a step de x, porque a gente não especificou o que a matemática deve fazer quando ele encontrasse um símbolo aqui, né, para a função step. Agora, a gente poderia ter também construído essa função degrau dessa forma aqui, ó, passando a condição depois, né? Passando a condição depois, a gente teria a mesma função degrau e funcionando da mesma forma. Ou seja, a gente tem aqui, ó, a mesma lista, né, que a gente construiu anteriormente, e a gente tem aqui os mesmos resultados, né? Ou seja, essas duas formas de construir a função degrau são úteis, né? Então é assim que a gente constrói funções degraus, né? Em que a gente passa condições para os seus argumentos, né? Dessa forma. Então, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.